Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre... Eu fico até sem palavras. É sobre aquilo. É sobre o ChatGPT também, mas aquilo. Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou Pedro Doria, ao meu lado está minha querida amiga Cora Roney. É sobre aquilo, né, Cora? ChatGPT na era da sacanagem. E pode? Parece. Parece. Bem. Cora, Sam Altman anunciou. Eu sempre acho divertido porque ele faz os principais anúncios dele no X, né? Que é a plataforma do concorrente. ou Twitter, como a gente deve chamar, mas enfim. O Sam Altman, ele anunciou no X essa semana que a partir de dezembro eles vão ter um controle melhor de idade no ChatGPT. E, em essência, o que isso quer dizer na prática é que o ChatGPT vai saber quantos anos você tem. E se você for um adulto, eles tratarão adultos como adultos. Ou seja, quem quiser sexo virtual com o ChatGPT vai poder ter. E quem quiser receita de bomba caseira? Não, isso não. Isso não. Bomba caseira, não. Poxa. É. Adulto, mas adulto dentro da lei. Então, imagino que sexo a gente ainda pode fazer. Terrorismo, Cora, não. Eu pensei que estava tão na moda, cara. Pois é. Achei que era tendência. Olhando o mundo assim de fora. Mas olha aqui. Isso vai ser muito curioso de observar, né? Das plataformas grandes, que são Gemini, GPT e Claude, hoje sexo não rola, não. Não rola fazer imagem de gente sem roupa, não rola. E não vai ter nudez ainda, pelo que eu entendi nas imagens. Por enquanto é sexo virtual, quer dizer, é sexting, como os americanos chamam, né? É você fazer sexo pelo chat, você vai descrevendo e vai descrevendo uma relação sexual com a máquina. Já tem gente apaixonada pelo ChatGPT? Pois sem isso, como é que vai ser? Pois é. Isso é a coisa. Eu não sou contra. Eu acho perfeitamente razoável a ideia de tratar adultos tais quais adultos. Então, por favor, libera a sacanagem. Isto posto, a coisa que me perturba tem uma quantidade grande de pessoas solitárias no mundo. O Altman já falou algumas vezes que eles já detectaram que o uso mais comum de inteligência artificial é terapêutico. Tratar a IA como um psicólogo, como um psicanalista. Tem um casal que está processando a OpenAI pelo suicídio do filho. Nós falamos sobre isso. Não, esse é um outro caso. Outro? Esse é um outro caso. É um menino adolescente também. Essa circunstância, porque a outra circunstância era uma outra plataforma que a IA lá nitidamente deu força para o suicídio do garoto. Esse processo envolvendo o ChatGPT, envolvendo o ChatGPT, e é um troço um pouco mais confuso, é um pouco mais delicado, com algumas sutilezas.
Os pais conseguiram recuperar todas as conversas que o filho, ao longo de alguns meses, teve com o ChatGPT, até tomar a decisão de se matar. E tem algumas situações que são complexas. Numa delas, por exemplo, ele tenta se enforcar, houve uma tentativa de suicídio. Ele tenta se enforcar, mas ele erra. E ele está com a marca no pescoço, então ele bota uma gola mais alta, ele desce para a cozinha, ele fala, não lembro se com a mãe ou com o pai, e os pais não percebem. Aí ele volta e quase que brincando, haha, eu desci, meus pais nem perceberam. E ele tem uma conversa com o ChatGPT sobre isso. Agora, de vez em quando o ChatGPT entra numa coisa, olha, se você está com ideações suicidas, você deve procurar tais lugares, tal telefone e tal. E uma das coisas que os pais dizem é, tipo, não tem nenhum momento em que o ChatGPT não tem nenhum momento que o ChatGPT incentiva. Mas nos momentos em que ele liga um alerta, fale com fulano, fale com Beltrano, liga para esse número, tipo um SOS Vida, uma coisa assim, ele de repente entra numa voz como se fosse robótica. Ele para de conversar normalmente, ele muda o tom, porque até ali ele está tendo uma conversa, bate-papo de amigos, e de repente ele entra numa coisa meio robótica, se você está tendo ideações suicidas. Isso deve ser uma coisa já gravada, né? Exatamente. E uma das coisas, um dos argumentos que os pais dizem é o seguinte: o ChatGPT sabia que o filho adolescente estava tendo ideações suicidas, soube que o filho tentou e da primeira vez não conseguiu. E o que eles argumentam, e eu acho que com toda razão, é o seguinte: não tem que ter privacidade. Um profissional, quando está lidando com alguém que pode vir a suicidar, tem um momento ali que o código de ética, um assistente social, né, psicólogo, diz que você tem que alertar. Você tem que... Existe um protocolo que eu não vou saber te explicar qual é. Existe um protocolo ultra delicado sobre como que você lida quando você tem contato, quando você é um profissional que lida com saúde mental, como é que você faz isso? Como é que você trata isso? E o que eles dizem é o seguinte: olha, ninguém na vida do nosso filho sabia disso, e no entanto o ChatGPT sabia. Ele estava justamente naquela fase dos 14, 15, 16 anos, uma fase delicadíssima. O ChatGPT tinha que ter... Os pais tinham que ter sido alertados e não foram. Mas a questão aqui é a seguinte: o ChatGPT sabia quem eram esses pais? O ChatGPT tinha as contas de e-mail desses pais? Tinha eu não sei como é que é o número desses pais? Veja, o ponto deles um pouco é o seguinte: uma situação dessas tem que estar no mapa. E uma situação dessas estando no mapa tem que ter um protocolo. E quem faz esse protocolo não são engenheiros, são psicólogos. Mas eu acho que aqui tem algumas coisas complicadas. Por exemplo, a gente sabe que quando a pessoa quer fazer alguma coisa escondida sem que ninguém saiba, ela consegue. Uhum. Quer dizer, um garoto de 14 anos que quer estar sozinho com o ChatGPT sem que pai e mãe saibam, ele vai conseguir. Certo. Ele consegue ir para a Deep Web, ele consegue fazer virtualmente o que ele quiser. Uhum. Na internet. Ele vai encontrar informação até para bombas caseiras. Claro. A gente sabe disso. Então, como é que a gente faz para esse programa, digamos, o programa está ciente de que aquela pessoa ali é jovem, ou não, está ciente que aquela pessoa ali quer se matar, ponto. Mas como é que ele pode ter acesso às pessoas em volta
daquela pessoa se ela não deu esses parâmetros. Olha, vamos lá. Em termos de resposta clara, eu não sei. Eu não sei como é que faz isso. Eu sou jornalista. A gente está total numa área em que existem pessoas que sabem interpretar. Isso é um conhecimento super especializado que existe. Tem gente que sabe lidar com alguém nesse tipo de situação. Sabe, inclusive, eu não sei se ainda se usa o termo histeria, mas eu digo no sentido freudiano do Sim. termo, né? De uma pessoa que está querendo chamar a atenção. Existem profissionais que sabem, inclusive, distinguir quem é a pessoa que está tentando chamar a atenção dos outros e quem é a pessoa que realmente pode... Então, você tem um conhecimento especializado disso. O problema isso é uma questão real. Que o ChatGPT sabe distinguir alguém que é um adulto de alguém que não é claro que ele sabe, porque se a gente pede para ele escrever Sim. como alguém de 12 anos, ele sabe. Se a gente pede para ele escrever como alguém de 18, ele sabe. Se a gente pede para ele escrever como alguém de 30, ele sabe. Então ele sabe interpretar qual é o tipo de texto, como é que é a formulação de ideias e tal. Mas, olha aqui, o meu ChatGPT não tem a menor ideia de quem procurar se me acontecer alguma coisa. Digamos que eu faça uma consulta médica com ele, revele alguma coisa muito séria, que passa, ou sei lá, quero me matar, pronto. Ele não teria a menor ideia de quem procurar. Porque em nenhum momento da minha conversa com o ChatGPT ficou dado quem é. Olha, Quem são os contatos da minha vida? Ele sabe que eu tenho uma chamada Laura, ele sabe que eu tenho uma filha chamada Bia, um filho chamado Paulo, isso ele sabe. Mas não tem os por onde encontrar. Veja, eu acho que o ponto aqui não é como que ele faz isso, não é como que ele vai saber, não é como nada. O ponto aqui principal é que precisa existir um protocolo. Talvez ele não tenha que falar para os pais do menino. E talvez adultos tenham direito a esse... Talvez adultos tenham direito a essa privacidade para ter esse tipo de conversa. Eu não sei o que eu penso sobre isso. Eu tenho certeza de que adolescentes não têm que ter, por conta do nível de maturidade, direito a esse tipo de privacidade. Sim, isso eu concordo com você. Mas... Talvez o protocolo seja envio para uma entidade que lida com esse tipo de coisa a informação. Olha, o usuário X, o usuário que está no endereço IP tal e que usa a conta com tal e-mail, tá obviamente com tá limítrofe ali. Pode botar em risco a sua própria vida e é uma pessoa com, obviamente, não madura ainda para... o ponto que eu estou fazendo aqui, mesmo quando a gente fala, por exemplo, de eutanásia, em países como a Suíça ou a Holanda, que permitem a eutanásia, eu sou super pessoalmente a favor de eutanásia. 100% a favor. Existe um acompanhamento, existe uma conversa com a pessoa que envolve compreender se ela está realmente num estado de saúde X, se ela tem condições de tomar aquela decisão existem protocolos, mas, olha, sabe? Eu sei, mas o que eu me questiono é o seguinte: o ChatGPT não tem a menor obrigação de fazer isso. O ChatGPT, as pessoas usam como psicólogo, se você quiser, mas ele não é, no fundo, um psicólogo. Ele é uma ferramenta de inteligência artificial com a qual você está conversando. Como esse menino poderia estar conversando com os colegas dele por chat, ou qualquer coisa. Eu não estou me posicionando sobre o que um juiz deve decidir a respeito de um caso desses. Eu só estou fazendo um ponto.
precisamos ter uma conversa na sociedade sobre onde está a privacidade e onde que essas ferramentas devem buscar ajuda humana. Eu acho que a gente precisa ter essa conversa. Isso sim. Eu acho que a gente precisa ter essa conversa. Mas eu até expandiria para mais coisas, né? Claro que sim. E esse é o motivo pelo qual... Veja, eu tenho zero problema de adultos começarem a transar virtualmente com o ChatGPT. Agora eu estou tirando sua calça e tudo mais. Tenho zero problema, acho a coisa divertida. Exatamente. Deixa as pessoas terem as fantasias que quiserem. Eu sou a favor de tudo quanto é fetiche possível entre adultos maiores de idade vacinados. Adultos vacinados em condições de tomar decisões têm o direito de fazer o que quiserem sexualmente com outros adultos vacinados com também plenas condições de tomar essas decisões. Eu sou viva o Marquês de Sade, entendeu? Viva Emanuela San, viva esses sócios todos. Tudo pode. Mas a gente está indo para uma sociedade em que a gente vai resolver o problema da solidão, por exemplo. Porque aí eu já não estou falando mais da fantasia. O sujeito tem uma namorada, a namorada está morando em outro estado, circunstancialmente, ele está sozinho na sexta-feira à noite e não quer chifrar, não quer... Então vai lá, tá tudo certo, tá valendo, tá tudo bem. Mas e quando a gente está falando de uma pessoa profundamente solitária? E eu falo disso porque a gente está vivendo num mundo em que temos uma epidemia de solidão. Muitas pessoas, a partir dos 40 anos, vivem em apartamentos pequenos e, ao longo da vida, foram deixando de ter amigos, deixando de ter parceiros e parceiras. Às vezes tem aquele relacionamento ali no trabalho, mas são relacionamentos superficiais. E você não tem com quem falar sobre a vida, você não tem... É isso mesmo? Estamos confortáveis com a ideia de que vamos construir cada vez mais cidades que são máquinas de morar, em que um percentual cada vez mais alto de pessoas simplesmente vai ser solitário porque criamos um estilo de vida em que não proporcionamos mais encontros, vamos nos mergulhando cada vez mais nessas telinhas e a solução para a solidão que nós vamos dar são inteligências artificiais. Eu não estou dizendo que eu seja contra a IA virar uma... Mas isso aí é um negócio de uma amplitude... Mas Cora... Aí a gente vai ter que começar a questionar o papel das cidades, das megalópolis. Mas eu acho que a gente... Quer dizer, eu acho que o ChatGPT nessa história é só uma pontinha. Não, veja, deixa eu deixar claro o que eu estou dizendo. É claro que o ChatGPT é uma pontinha. Mas qual o risco aí? Se a gente não parar para conversar sobre que tipo de sociedade estamos criando. Porque a gente está criando uma sociedade em que as pessoas estão se isolando cada vez mais em telas. E isso vai minando a possibilidade de encontros na vida. Isso é uma sociedade que nós estamos criando. E como essas telas são meio que viciantes, e como o ChatGPT realmente parece gente, com muita frequência, a gente vai tendo ferramentas que substituem o convívio humano. E eu não estou falando para proibir, eu não estou falando que não tem que ter, eu sou, de novo, reitero, por favor, libera a sacanagem no ChatGPT, acho super legal. Mas a gente vai assistir simplesmente passivamente a essas tecnologias
meio que tomarem conta das dinâmicas sociais. E assim permitindo que algumas pessoas se descolem. A gente vai abandonar tanta gente assim como sociedade, como comunidade? Isso eu não sei te responder. Você está entendendo onde que eu estou querendo chegar? Eu estou entendendo exatamente. O Japão vive... Eu não estou querendo proibir nada, não. Olha, o Japão vive esse problema... Muito agudo. De uma forma... Muito aguda. Terrível, porque tem desde aquele... Nas sociedades asiáticas, em geral, é pior do que nas ocidentais. Tem velho que rouba para ir para a cadeia, para ter com quem conversar. E ter comida, e ter um mínimo de vida normal, porque não tem mais força para tocar a vida sozinho e vai para a cadeia. E você tem aqueles jovens que não querem nem sair do quarto. Nós somos uma sociedades muito disfuncionais. Até acho que no mundo latino nós ainda estamos melhores. Eu acho. Sabe? Porque nós somos mais extrovertidos como sociedade. Nós temos muitos introvertidos, mas a sociedade é extrovertida. Mas a gente se toca, né? A gente se beija, a gente se abraça. Latinos e eslavos somos... acho que Oriente Médio também, né? Somos as culturas que nos tocamos, também, né? São as culturas que permitem... A pessoa nem se toca tanto, mas beijo, essas coisas em público não são... Mas eles convivem muito, tem... Mas tem uma coisa... Não, mas eu acho que a coisa do toque físico é importante. Porque... A gente não se... Homens não costumam... Não é mal visto, mas homens não costumam se beijar no rosto nas sociedades latinas como os eslavos fazem. Mas... Eu acabo de conhecer uma pessoa, no segundo encontro, um homem... A gente, mesmo que não seja um abraço inteiro, um tapa nas costas Sim. E de repente outro assim no peito, é uma coisa... normal. E homem e mulher, e duas mulheres se beijam no rosto ao se cumprimentar, tipo, estão sendo apresentadas. Ou dois, ou três, ou um, dependendo da região do Brasil, mas o ponto é... Este hábito cultural torna a vida mais leve para as pessoas mais tímidas. Porque aí elas já conseguem ter algum tipo de maior de contato humano, porque é uma coisa que é permitida na sociedade, né? Nas sociedades mais formais, como as orientais, como as da Europa do Norte, Estados Unidos... Canadá, tem várias regiões dos Estados Unidos em que os americanos são mais travados do que nós. Eles são mais travados do que nós. Califórnia é menos, mas meio oestezão ali tem uma coisa ali mais de... Você não tem o toque físico tanto. Pelo contrário, o toque físico é até considerado uma invasão em algumas mas, cara, culturas. Não sei. Né? Isso é uma coisa que para a qual eu realmente não tenho resposta, não sei. E a gente vê que é coisa muito dramática em muitos lugares, mas eu acho que, no fundo, nós estamos vivendo também a consequência da superpopulação. Porque no mundo mais espaçoso, no mundo onde havia mais tempo e nem mais dinheiro, era mais espaço, as pessoas não podiam morar juntas. De repente, você tem cidades em que cada um mora num cubículo de 30 metros quadrados, porque está tão caro. Na época das famílias estendidas, moravam, as casas eram multigeracionais, né? Mas hoje custa tão caro que você vê que mesmo aqui no Rio ou em São Paulo, que não são exatamente lugares em que falta espaço, como já falta em Hong Kong, digamos, você já está fazendo apartamento de 30 metros quadrados. Aliás, acho isso um absurdo, porque... não vejo como um ser humano possa viver razoavelmente num espaço desse. Na Ásia tem muito menos que isso. Tem, né? Eu sei que tem, mas é isso, é a consequência da superpopulação.
Nós acabamos nos colocando numas colmeias em que, a rigor, não deveríamos nos ter posto, mas o que você vai fazer? No Japão e China você tem hotéis que são uma cabine São que é só a caixas. cabine, é só a cama, né? Que você não pode ficar em pé. E em Hong Kong você tem apartamentos que são gaiolas, literalmente. E, aliás, mesmo há algum tempo, quando ainda não havia tanta gente no mundo, mas já havia bastante, o Wong Kar-wai fez aquele filme maravilhoso, Amor à Flor da Pele. Eu não assisti. É um dos filmes mais bonitos do mundo. Assim, se perguntar qual é o filme mais bonito, como beleza puramente estética que eu já vi, é aquele. Os dois, ele e ela, moram em quartos, num desses edifícios muito povoados em Hong Kong, e eles se encontram na escada quando vão buscar a sopa, né? Vão buscar o jantar, porque nesses lugares você não cozinha em casa, você não tem uma cozinha. Eu vou atrás desse filme. Prepare-se para uma aventura emocional extraordinária, extraordinária. Que não, eu vou... Aliás, qualquer filme que você assistir do Wong Kar-wai é uma viagem emocional extraordinária. Maravilhoso, maravilhoso. Mas, enfim, é engraçado que a gente foi num... Olha, eu sei que hoje não é terça-feira, mas... Terça que vem não vai ter livro, né? Não, pois é, por isso que eu resolvi fazer o seguinte, trazer logo 2 livros de uma vez. Ora, pois. Esse aqui, Satantango, ó. Laszlo... Você falar húngaro, Cora? Krasznahorkai. Pronto. Eu já falei sobre esse livro aqui. Há, sei lá, 2, 3 anos, quando ele foi publicado. E eu quero recomendar mais uma vez. O Laszlo Krasznahorkai acabou de ganhar o Prêmio Nobel. Krasznahorkai. Isso, perfeito. Ele acabou de ganhar o Nobel de Literatura. E eu acho extremamente bem merecido. Sabe o que é? Ele escreve com muita deliberação. Ele não é aquele cara que sentou e está contando uma história para você no estilo coloquial, como a maior parte dos livros que a gente pega hoje. E, nesse sentido, ele parece até um pouco com o Jon Fosse, o Nobel de, sei lá, 2, 3 anos atrás, porque é uma escrita muito deliberada, é muito intelectual, mas é primorosa, sabe? São umas frases. Você lê aquela frase enorme e é muito gratificante, porque é difícil. Tem leituras que são difíceis, né? É uma leitura difícil, mas é fantástica, porque você lê aquilo e você está o tempo todo diante de uma grande beleza, de um estilo fora do comum, de uma forma de contar absolutamente única. E essa tradução do Paulo Schiller é sensacional. É uma distopia. Você tem uma meia dúzia de pessoas que moram ali num coletivo fracassado. Isso é, você vê que é ainda durante a ocupação, né, soviética, chove o tempo todo, é um médico bêbado, são as pessoas infelizes. O Satantango do título se refere a uma noite na taberna em que todo mundo está esperando a chegada de um sujeito que, em tese, vai resolver tudo, ou seja, mais um populista que vem, e eles estão na taberna e tem um camarada tocando um acordeão e eles dançam, e é aquele desconsolo, em suma, turvo, ermo e sombrio, porém, absolutamente sensacional. E estou contente de saber que vem um novo livro dele. Não sei se já foi traduzido ou está sendo traduzido pela Susana Spiri, que é minha amiga, que é uma excelente tradutora. E eu fico contente que ele tenha... O tradutor desse é? Paulo Schiller.
E vocês três são as 3 pessoas que falam húngaro e português, né? Não, eu não, eles 2. Não, olha, isso aqui não é brinquedo. Traduzir esse homem não deve ter sido fácil de jeito nenhum. E se você olhar as páginas dele, você vai ver que há Nossa, um parágrafo. uma certa ausência de parágrafos. Um outro livro dele, tá lá. Né? Porém, isso aqui, em geral, a gente olha para isso e diz, não vou fazer isso, não tenho coragem, é muito difícil para mim, não é não. É um daqueles livros que você demora a entrar, mas quando você entra... É o Grande Sertão. É uma coisa... Não é no sentido de ser uma linguagem inventada, sim, mas é um sentido não, mas de... exatamente, é um livro... É tipo Joyce? Não, eu acho ele... Eu não gosto de Joyce, vou falar isso aqui, você apedrejada por todo mundo, mas eu não gosto de Joyce. Quer dizer, mais especificamente, eu não gosto do Ulisses. Uhum. Falha minha, nunca consegui chegar àquela altura. Tentei ler várias vezes, mas o nosso amigo Idelber vai me esfolar viva, mas eu nunca consegui. Tentei, não foi por falta de tentar, não, foi por falta de estar à altura do livro. Quem vai te esfolar viva é a mãe do Flávio Pinheiro, né? Pois é. Então, mas olha, o Krasna-Horka é sensacional. É uma palavra que a gente não deve usar assim com muita frequência, mas ele é um gênio. Uau. E é como se você pagasse uma entrada muito cara, um livro desses. É um espetáculo que custou muito. Não é grátis, não é meia entrada, é uma entrada inteira e puxada. Porém, a recompensa emocional e cultural que você tem é enorme. Você é transportado para esse lugar, você vive esse livro, você não lê esse livro. É uma experiência, é muito, muito bom. Eu fiquei encantada quando eu li. Não é uma experiência engraçadinha, né? É inquietante, é complicado, é um mundo desagradável, é um mundo... Não é um mundo onde você gostaria de estar, mas é um tremendo de um livro, viu? Tremendo. Agora, feita esta recomendação, que eu já tinha recomendado há alguns anos, mas volto a fazer por causa do merecidíssimo Nobel, eu quero mostrar este livro aqui, que é para as crianças. Agüero, da Patrícia Auerbach e da Roberta Assi. É a história de crianças que moram no Pantanal, que vão para a escola de barco e que às vezes não vão para a escola porque a água sobe tanto que elas ficam em casa. É uma vida solitária, porque as casinhas estão aqui, outra ali. Você vê aqui, eles estão indo para a escola, né? Você tem o barco escolar que pega todo mundo e você tem esses habitantes que aparecem, né? Você tem o pássaro aqui, você tem a onça, você vai ter jacarés aparecendo, tem umas capivaras, tem os porcos, mas você vê que não é um lugar densamente povoado. E a água toma conta de tudo. Agüero. Porque é uma região muito úmida. Está aqui, a hora da onça beber água, tá vendo? Mas tem texto esse livro? Tem texto, mas olha como ele é lindo. Muitas das páginas são apenas ilustrações. Muitas páginas são ilustrações. E você fica encantada com isso aqui, sabe? Porque é tão lindo e tem tanta coisa para você observar, tá vendo? Que aqui ainda tem uma pontezinha entre essas duas casas. Daqui a pouco essa água toma tudo. Aqui está aquela onça, de novo ela. O tuiuiu, né, que é aquela ave, está aqui, ele está sendo visto de cima. Cara, eu fico tão feliz quando eu encontro um livro infantil tão
tão inteligente, tão bem desenhado, tão rico, sabe? Porque a literatura infantil tem um problema. As pessoas acham que é fácil. As pessoas fazem qualquer coisa. É para criança, né? Aí você vê um negócio desses. Eu já tentei escrever. Uma vez, o Paulo Werneck, que era na época editor um dos editores da Companhia das Letras, isso mais de 20 anos atrás, ele me pediu para escrever um livro infantil explicando o conflito entre Israel e Palestina. Nada, só isso, né? Então, eu tinha certeza de que eu conseguia. Tinha certeza que eu conseguia. Cora, não saiu. Eu já escrevi livros infantis, mas... Eu não consigo. Eu escrevi e foram bem e eu gostei da experiência. Quando os meus filhos eram pequenos. Olha, agora as casas deles já estão separadas, porque a água tomou tudo. A Laura não era nascida ainda. Ah, tem tempo isso. Tem tempo. E agora pensando, eu acho que parte da minha dificuldade é que eu não tinha convívio com criança. Não, a gente escreve bem quando a gente tem filhos, ou quando a gente é tio, ou quando a gente é professor. Olha que linda essa imagem. Que coisa linda. Cara, eu tenho visto muitos livros infantis. A gente tem criança na família, né? E é raro eu achar algum tão bom. Na maior parte do tempo, a minha expectativa é mais alta do que o resultado. Eu digo, poxa, isso aqui, o equivalente disso para adultos não teria passado. Uhum. Porque as pessoas acham que basta botar a coisa colorida em um desenho qualquer, que isso vai ser um bom livro infantil, e não é. Agora você tem uma obra-prima. Olha a nossa amiga onça aqui. É lindo, lindo. Eu terminei de ler, acho que ler nem é a palavra, né? Terminei de meio que ler, mas tá vendo? A água subiu, as casinhas deles estão separadas, mas ó, já quase chegando no chão da casa. Ah lá, água, a onça pequenininha aqui. Você pode encontrar os detalhes. E aí, de repente, quando a água começa a se comportar normalmente, a lancha passa de novo no outro sentido, para levar as crianças para a escola. É show de bola, sabe? Então, quem tiver com criança por aí... É muito, muito bonito. Aqui, ó. Tipo da série Explorar o Brasil, né? São distâncias muito grandes para essas crianças, então elas passam a semana na escola. Uau. E aí elas vão para casa, porque elas têm que ir de lancha, porque é muito longe. E aí no fim de semana elas vão para casa e durante a semana... É coisa linda. Eu adorei. Graficamente é muito sofisticado mesmo, hein? Nossa! E são as cores do Pantanal. Olha, é uma qualidade de... É muito bom o design mesmo. De arte aqui que eu fiquei super encantada aqui, tá vendo? Isso é o quarto deles na escola. Eles vivem na escola e depois eles vão para os seus cantos e é aquela vida como eu te mostrei. A capivara, Eles ficam cada qual na sua casinha porque a água está muito grande, porque você não tem um terreno ali para jogar futebol nem nada. É uma vida muito peculiar. Gente, é uma edição da FTD. Fiquei apaixonada por esse livro, sabe? Aqui é um só. Cada vez que você olha, você descobre um detalhe novo. Isso aqui é o seguinte, isso aqui não vai para as crianças lá em casa, já viu que isso vai ficar para mim, né? Eu vou emprestar, mas é meu. Tá certo. Cora, a gente se vê na terça. A gente se vê na terça. Então até terça-feira.
Deixa eu abrir umas aspas aqui. Muito obrigada pelo trabalho que vocês realizam, pela seriedade, por não estarem no jogo da internet que fomenta a polarização. Fecha aspas. Foi o que escreveu pra gente uma das nossas seguidoras, mas olha, ela não tá sozinha. Cada vez mais tem gente que reconhece que o debate público não precisa ser uma guerra, porque a democracia, ela se constrói com diálogo. Outro comentário. Sigo para ficar bem informado e fugir das bolhas de um e do outro extremo. Outro. O meio faz um trabalho excelente ao mostrar que existe um caminho diferente do Lula e do Bolsonaro. Mais um. A imprensa tem papel fundamental na proteção da nossa democracia. Vocês são incríveis. O meio existe para isso, para defender o direito de discordar, a liberdade de debater, o fortalecimento do pensamento crítico como ferramenta de futuro. Então, se você busca se informar com profundidade e liberdade, o meio é para você. Além dos conteúdos gratuitos, assinando o Meio Premium, você tem acesso a newsletters especiais, reportagens exclusivas e um streaming com catálogo exclusivo. Assina, você não vai se arrepender.